E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu venho aqui apresentar para vocês um projetinho que eu tenho trabalhado ao longo dessas últimas semanas e é um projetinho de integração entre microserviços em diferentes linguagens e basicamente eu vou integrar um serviço Golang num ecossistema, numa arquitetura Spring Cloud. Então, um baita desafio para mim porque estou engateando em Golang. Mas foi bem interessante fazer e eu espero que, de alguma forma, esse meu projetinho contribua para despertar seu interesse em estudar uma outra linguagem ou entender um pouquinho melhor o conceito de microserviços. Bom, e por falar em microserviços, vamos dar uma palhinha de leve do que seriam microserviços. Então, microserviços é um tipo de arquitetura que visa destrinchar, por assim dizer, as funcionalidades de uma aplicação. Então, um ambiente monolítico, uma aplicação monolítica, você teria uma aplicação só e ela teria diversas responsabilidades. Então, eu gosto sempre de usar um exemplo do e-commerce porque ele ilustra bem. Por exemplo, no e-commerce no monolítico você tem uma loja online, ok? Lá ela faz tudo. Ela é, tem a seção de produtos, é responsável por gerir os produtos, por gerir os clientes, por gerir os métodos de pagamento, os métodos de entrega de frete. E se a gente trazer esse monolítico, essa aplicação monolítica para o mundo dos microserviços, a gente tem a subdivisão dessas funcionalidades, então dessas responsabilidades para determinado serviço, microserviço. Então, por exemplo, ao invés de ter tudo aquilo lá em uma só aplicação, a gente vai dividir, repartir essas responsabilidades entre os microserviços. Então, a gente vai ter um microserviço para clientes, para cadastro, para login, um microserviço para exibição de produtos, para cadastro, enfim. Um microserviço responsável pelo faturamento de um pedido. Então, um outro para entrega e um outro para, por exemplo, para notificar o usuário de que o pedido foi realizado, que o pedido foi pago e por aí vai. Então, é uma divisão de responsabilidades e cada microserviço é responsável pelo mínimo de funcionalidades. Ele só faz aquilo que, em tese, ele foi desenhado para fazer. A responsabilidade dele, ele não quer saber como é que fulano faz o dele. Eu tenho um pouquinho aqui é, de da questão da programação orientada a objetos. Eu gosto de fazer essa comparação porque um objeto ele sabe dos seus métodos, ele sabe o que ele faz, mas ele não pode e nem é obrigado a dizer como é que ele faz aquilo para um outro que esteja interagindo com ele. Então, é basicamente isso. Eu espero que essa minha explicação do que seria a arquitetura de microserviços não tenha te confundido, tenha sido útil. Mas vamos aqui para a tela, vou compartilhar minha tela com vocês, que eu vou mostrar a nossa arquitetura como ela estava e o que foi feito, enfim. Eu vou explicando ao decorrer. Bom, a gente tem aqui a nossa tela e o nosso ambiente. Nosso ambiente de Spring Cloud, a gente tem um API Gateway, a gente tem um Eureka Server, e aí a gente tem o nosso microserviço de faturamento, ele tem a sua respectiva base de dados. Bom, a interação com esse microserviço se dá por intermédio de uma API Gateway, né? E para que haja essa comunicação, tem algumas aplicações de segurança, algumas regras de segurança. Então, não é qualquer pessoa que vai ter acesso a esse serviço de fatura. Então, precisa estar logado, ele precisa ter a role, o cargo específico dentro do Realm e do Keycloak, ok? E aí, qual é o desafio? O desafio é pegar esse microserviço de agendamento e integrar ele com esse ambiente Spring Cloud, que é uma coisa que não é fácil. Apanhei um pouquinho. Ainda não concluí, tem uma parte de autenticação que a gente vai ver posteriormente. Eu pretendo trazer atualizações o quanto antes. Pois bem, a gente vai precisar registrar esse serviço de agendamento em Golang no Eureka Server. Então, como são linguagens diferentes, a gente vai ter que trabalhar ali com a API do Eureka Server. Mas eu achei uma bibliotequinha, um módulo aqui do Go que ajudou bastante.
Além disso, a ideia aqui principal desse projeto é que a cada agendamento que for feito no serviço de agendamento, eu consiga comunicar para o meu serviço de fatura e eu consiga gerar de forma automática uma fatura. Então, se alguém agendou uma consulta para o próximo sábado às 2 da tarde, é gerada uma fatura com esses dados dessa consulta, desse agendamento e com os respectivos, com as respectivas informações do paciente e do dentista. Um outro ponto aqui que a gente deve atentar é que, embora sejam microserviços com responsabilidades distintas, é interessante fazer essa comunicação e essa interação entre os dois. Por quê? Imagina que a gente tem um sistema, que esse seja um sistema de uma clínica e a parte de agendamento ela não se comunica com a parte de cobrança, de faturas. Então, seria um trabalho custoso, manual, para ser feito pelo operador do sistema, pelo usuário, de ter que ir lá conferir consulta por consulta e ir gerando manualmente fatura por fatura. Então, com essa comunicação, eu entendo assim que seja benéfica, que seja traz comodidade, mas também é, ela é útil, por assim dizer. Então, toda vez que tem uma alteração nesse determinado agendamento, a pessoa não pôde comparecer e teve que remarcar, o serviço manda mensagem via RabbitMQ para o serviço de faturas e ela é atualizada também. Bom, já espero que tenha entendido um pouco o funcionamento. Eu vou mostrar um pouquinho como é que tá o código, o que foi que eu fiz, por que que eu fiz. Deixa eu abrir aqui meu IntelliJ e meu Golang. E já vou botar para rodar aqui também meu, meus containers que eu vou precisar usar. Bom, eu vou começar primeiro pelo, pelo microserviço em Golang. Deixa eu ver se é isso aqui tudo. Beleza. Então, esse é um projeto que foi desenvolvido como avaliação da terceiro bimestre do Certified Tech Developer, a especialização de back-end, e a gente aprendeu, deu os primeiros passos em Golang. E aí a avaliação, a segunda avaliação seria desenvolver um microserviço para agendamento de consultas de uma clínica odontológica. Bom, e aí, como tinha pressa para entregar, então eu particularmente utilizei a escrita do SQL na unha mesmo. Então, se você ver aqui, tem arquivo gigantesco com query SQL. Mas se você já está aprendendo, tentando aprender uma segunda linguagem, então eu pressuponho que já se saiba pelo menos o básico de MySQL e não vou me aprofundar nessa parte do código. Mas eu queria ressaltar aqui algumas coisas interessantes antes de a gente ver esse sistema em execução. Ok, 8 minutos, muita coisa de gravação, mas enfim. Ah, bom, o que eu fiz aqui para fazer o registro no Eureka? Bom, eu criei buildei uma instância Fargo e essa função aqui ela vai retornar uma, um ponteiro do Eureka, é, dessa função aqui do Eureka, do GoKit. Eu usei o GoKit. Ele tem, esse módulo, ele tem diversos, como é que eu posso dizer? É compatível com diversos aplicações de serviço Discovery. Então, ele tem o Eureka, ele tem o Consul, que é da HashiCorp, e tem algumas outras lá que eu não me recordo agora. Mas, basicamente, ele te dá uma interface que você consegue preparar, né, os dados que seriam enviados por uma API, para a API do Eureka.
e ele te permite registrar o teu microserviço Golang no Eureka, no ambiente Spring Cloud. Bom, defini aqui as minhas variáveis, tem uma função auxiliar aqui para pegar o endereço IP de onde está rodando o microserviço. E tudo isso eu gero essa instância e eu chamo esse método, essa função aqui de new registrar e passo o meu Fargo Connection, endereço de memória, a minha instância e é, registro aqui ele no log. Bom, lá na minha main, eu faço a chamada para esse carinha, tá? Tá, eu crio uma, eu não vou dizer o objeto, mas eu chamo, faço a referência a ele, chamo a função de register, que ele é responsável por manipular os dados que eu passei naquela instância Fargo e registro ele no meu Eureka Server. Eu uso aqui esse OSIgnal, essa função make aqui, para eu identificar o estado da aplicação, se ela foi parada, se, por exemplo, lá no meu servidor teve algum problema, ela foi parada, eu enviar uma atualização para o Eureka para que ele desregistre a minha aplicação, de forma que ela foi desligada e não ficar lá um falso positivo. Por fim, aqui tem essa GoFunk aqui para fazer isso, né? Ela checa se teve essa alteração e por fim ela dá um deregister e ela sai da aplicação. Eu vou pôr ela aqui para rodar, ela não vai registrar porque o serviço do Eureka não está rodando, o microserviço do Eureka não está rodando. Aí, ó, quando eu complete o get, então meu serviço não está rodando, eu vou abrir aqui para rodar. Deixa eu fechar aqui também tudo. Vou para rodar todo mundo aqui para a gente poupar tempo. Eureka subiu. Ok, Alexa, não me chamei na conversa, mas enfim. Deixa eu abrir aqui meu Eureka. E aqui tá, o nosso Invoice Service API Gateway. E agora o nosso serviço de agendamento. Que ele deu ping lá na instância, ele viu que ela está de pé e aí ele fez o registro. Pois bem, essa primeira parte foi um pouquinho difícil, demorei praticamente umas 2, 3 dias para implementar esse serviço Discovery. E voltando aqui para nossa arquitetura, a ideia é que toda vez que eu tiver um evento aqui de agendamento, eu consiga comunicar isso para o meu serviço de fatura e com os dados eu faço o tratamento e gero uma fatura com esses dados, né? Então deixa eu voltar aqui para o meu navegador e deixa eu abrir o Swagger do meu microserviço de agendamentos. Bom, deixa eu abrir também o Rabbit, que agora foi o próximo passo. Seria a comunicação desses dois microserviços. Ela não está 100% completa porque eu preciso fazer algumas outras, aplicar algumas coisinhas. Eu vou explicar isso também depois. Usuário aqui. Ok. A gente já tem os nossos channels aqui, né? Tem um microserviço conectado, que seria o, o serviço de faturamento. E a gente tem a nossa fila. Está aqui só esperando as mensagens. Ah, deixa eu abrir aqui pelo Gateway também. Para listar as nossas faturas. Vou logar aqui no BK Cloak.
E beleza, a gente tem dois objetinhos aqui, duas faturas que foram geradas de forma automática e eu vou gerar uma terceira. Deixa eu aproveitar e pegar até um desses carinhas aqui. Peguei esse aqui, né? Esse paciente aqui. Vamos fazer um agendamento aqui. Bom, por enquanto a autenticação no microserviço Golang está sendo feita com o tokenzinho no header, secret token e aquela coisa, né? Mas vamos, ao decorrer do desenvolvimento, melhorar isso aí e implementar também no ambiente Spring Cloud. Bom, já tenho aqui o RG do paciente, vou pegar o CRO do dentista. A descrição, o ID aqui não precisa, preciso remover esse campo lá na documentação. Mas enfim, quando eu der Ah tá, preciso. Tô vacilando aqui, ia dar um BO. Preciso dar uma data, né, para esse agendamento. Como é que eu vou agendar algo sem uma data e hora? 11 da manhã, né? Beleza. Assim que eu der executar essa ação aqui, eu vou enviar uma mensagem via Rabbit para o meu outro microserviço. E eu já vou até deixar aqui para a gente ver pelo paciente. Ó, vê, tem um objetozinho aqui, uma fatura. E eu vou enviar e essa mensagem vai ser enviada lá para o executação aqui. E essa mensagem vai ser enviada para o outro microserviço de faturas, usando as filas do RabbitMQ para ir lá e eu vou e faço o tratamento dessa informação. Bom, foi criado aqui um novo agendamento. Se eu vim aqui, ó, deixa eu diminuir esse intervalo de tempo. Teve, teve, teve um movimento nessa fila. Se eu vim aqui na minha fila, não sei se eu vou ter mensagens porque foi consumidas. Não tem nenhuma mensagem na fila, foi consumida. Mas enfim, a mensagem foi enviada e foi consumida no meu microserviço de faturas. E se eu vier aqui para esse paciente que eu acabei de gerar um novo agendamento, você vai ver que vai ter duas faturas. Então, o dia 31 está aqui, criado dia 23, 2023, dia 31 de janeiro. A data do agendamento está aqui, dia 10 de fevereiro às 11 horas. Beleza. Então, vamos aqui dar uma passada rapidinho aqui no código para ver como é que foi o funcionamento desse consumo dessa fila. Então, aqui no meu serviço de faturas, eu tenho um Rabbit Listener que ele fica responsável por ficar vigiando aquela fila. Chegou alguma coisa aqui, beleza. Recebeu, né? Ele recebe isso por mensagem, ele valida, ele checa no meu service se tem e, enfim, no meu repository e comunicação com o banco para verificar se eu já tenho um- uma fatura para esse agendamento, porque não faz sentido eu ser faturado duas vezes para uma mesma consulta. Então, tem esse cuidado aqui para verificar isso. Beleza, existe. Então, se não existe, ele vai e salva uma nova fatura. Se existe, ele vai lá e atualiza essa fatura sem problema nenhum. Então, o que que falta se fazer aqui ainda? Deixa eu abrir aqui o controller dele. Invoice Controller. Bom, eu tenho alguns métodos, porque... Deixa eu voltar para cá rapidão. Antes de implementar esse serviço, e vamos imaginar que seja um sistema real de uma clínica e teve melhorias. Antes da implementação dessas melhorias, dessa comunicação, eu já tinha agendamentos feitos, então
Mas pode ser que para esses agendamentos eu não tivesse uma fatura realizada. Então, aí entra aquela questão de trabalho um pouquinho mais manual para o operador do sistema. Então, o operador ia verificar o agendamento, pegar o ID, passar os dados no sistema e ser gerado uma fatura para aquele agendamento. Mas, para fazer isso, eu preciso me comunicar, né? Eu preciso acessar esses dados que estão no outro microserviço. Não posso acessar diretamente o banco de dados dele, porque o banco de dados é dele. Eu, como serviço de fatura, não tenho, não devo ter acesso a esses dados. O que eu precisar de informação daquele banco de dados, eu tenho que fazer consultar essa informação pelas APIs, pelos endpoints que esse microserviço disponibiliza para mim. Então, aí que entra no meu código esses carinhas aqui, esses repositórios FEM, que aí eu vou precisar implementar isso, consumir os dados do outro microserviço com autenticação, porque o serviço de agendamento ele não vai ser todo mundo pode ter acesso, ele vai ter limitações lá de regras de acesso de segurança. Então, só usuários com determinadas roles podem acessar aquele microserviço. Ele é um microserviço interno, ele não vai ser exposto diretamente para a Play pública, mas mesmo assim ainda vai precisar de autenticação. Por quê? Porque aquele sistema seria, enfim, para um funcionário que está ali responsável pelo agendamento, pelo secretário, pelo atendente, está responsável pelo agendamento, pela emissão de faturas. E embora seja um sistema semi-automatizado, ainda vai precisar da interação humana. Bom, e aí o que, que falta ser feito nessa brincadeirinha aqui? Exatamente é a autenticação, né? Então ele está meio integrado ao Spring Cloud, né? Ainda falta eu inserir a autenticação, porque por enquanto está usando aquele token no header, e eu preciso transformá-lo ele no Result Server como você percebeu que está o Invoice Service. Para eu acessar essa API aqui, para acessar essa rota, eu precisei me logar no meu fazer autenticação usando o out do Keycloak, que é meu provider. Deixa eu acessar ele aqui rapidinho para eu deslogar. Remover. Remover. Se eu acesso aqui, não estou logado, ele vai me direcionar para o meu Realm do Keycloak para fazer a autenticação. E aí, ok, com determinada role eu consigo acessar essa rota. Bom, no serviço de fatura isso já está feito, mas eu preciso implementar isso também agora no serviço de agendamento, que é para eu, enfim, também conecte esses dois microserviços para que eu consiga do serviço de faturas consumir dados do serviço de agendamento de forma segura, então sem nenhuma gambiarra. Bom, quase meia horinha aí de falação e de mostrando um pouquinho de código. Esse código tá no GitHub, então o starter, a base inicial que eu criei para esse projetinho tá lá, tá na branch starter, e na main tá a evolução disso, tá? A implementação do serviço de mensageria, tá o, no em ambos os microserviços, mas em especial ao microserviço Golang, que teve a implementação do serviço de mensageria, do serviço Discovery, e por fim agora eu vou implementar a autenticação no decorrer dessa semana e talvez a próxima segunda-feira, que é dia
dia 6, se eu não me engano, dia 6 de fevereiro, esteja disponível também. E aí eu venho com outro videozinho para atualizações. É isso, eu agradeço o tempo que você teve para assistir esse vídeo e não esquece de dar uma passadinha lá no meu GitHub, no meu LinkedIn. E é isso. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.